Nos anos 90, eu morava em uma casa conjugada com minha ex-esposa, nosso filho pequeno e o filho dela de outro relacionamento. Nós dividíamos a casa com um inquilino chamado Mike, uma das pessoas mais bondosas que já conheci. Viver naquela casa era estranho, com uma atmosfera sombria, como se algo invisível se alimentasse de sentimentos negativos como raiva e tristeza. Era típico de uma casa mal assombrada, mas diferente de qualquer outro lugar. Estive em muitos lugares supostamente assombrados antes e depois, mas nenhum tão malévolo quanto esse. Uma vez, perguntei por que Mike sempre dormia com a luz acesa no porão. Ele estava na faixa dos 40 ou 50 anos e admitiu ter medo do escuro por causa de uma figura que o observava das sombras. Eu não tinha dúvidas de que ele estava dizendo a verdade. A casa tinha uma vibração maligna. Sons de movimento vinham dos andares superiores ou da cozinha, mas sempre que íamos verificar não havia ninguém. Era assustador, sugerindo a presença de algo não humano. Uma noite, eu estava saindo para o meu trabalho noturno, em uma típica noite escura e nevada de inverno em Montreal. Enquanto caminhava pela rua coberta de neve, minha mente estava ocupada com pensamentos, como qualquer jovem de 23 anos, sobrecarregado com muitas responsabilidades. Eu já havia servido no exército e, ao contrário da maioria das pessoas da minha idade, viajei para vários países e patrulhei a fronteira da Alemanha Oriental, testemunhando quilômetros de cercas eletrificadas e minas terrestres. Casado, com um filho e um emprego estável, minha vida era longe do comum para alguém da minha idade. Enquanto caminhava, um homem apareceu de repente na esquina, movendo-se de forma estranhamente rápida. Ainda posso visualizá-lo claramente. Ele tinha uns 40 e poucos anos, vestindo um casaco cinza amarrado com uma corda na cintura. Ele era muito magro, quase esquelético, e usava óculos. Ele começou a se mover em minha direção rapidamente. Não sou estranho a confrontos, tendo estado no exército, mas a velocidade com que aquele homem se aproximava era desconcertante. Quando passou por mim, ele me lançou um sorriso sinistro e maligno. Então, senti um frio profundo, como se o gelo mais frio tivesse perfurado meu peito, sem que ele me tocasse fisicamente. Caí de joelhos, lutando para recuperar o fôlego. Não era apenas frio. Era um sentimento impossível de descrever. Mesmo agora, raramente me sinto ameaçado, mas aquele frio intenso ainda me agarra ao peito, como aconteceu naquela noite. Girei para ver para onde o homem havia ido, mas ele havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Não havia pegadas na neve, nada. Ele simplesmente desapareceu na noite. Anos se passaram, e após meu divórcio e vivendo com meu filho, senti a necessidade de buscar respostas. Entrei em contato com os Warren, famosos especialistas paranormais. Naquela época, você podia realmente encontrar o número de telefone deles e ligar diretamente. Ed atendeu ao telefone, e Lorraine estava ouvindo em silêncio. Compartilhei minha história de forma muito mais curta do que contei aqui, já que Ed me pediu para ser breve. Depois de me ouvir por cerca de 10 minutos, Ed me garantiu que eu não estava perdendo a cabeça. Ele acreditava que eu havia me deparado com um demônio, um ser invejoso que se apegou à casa ou ao terreno. Um ser que nunca havia experimentado a vida como humano. Ed mencionou que o demônio me invejava por minha juventude e vitalidade, algo que ele nunca havia e nunca experimentaria. Quando chegou a hora de deixar a casa, avisei os novos moradores, 2 amigos, sobre sua natureza assombrada. Eles não me levaram a sério, é claro. No entanto, soube por uma mulher que morava na rua que eles saíram repentinamente, 4 meses depois, desaparecendo no meio da noite, sem deixar vestígios. Esse evento é um dos 2 encontros demoníacos mais aterrorizantes da minha vida. Sou um descendente orgulhoso dos povos indígenas Mast e Mi'kmaq, do norte de New Brunswick, Canadá. Esses espíritos são reais, meus amigos. Eles são muito reais.
Meu nome é Joe e minha parceira Lisa, e eu acabamos de nos mudar para uma casa alugada em uma área amigável. Nunca pensamos que nos encontraríamos em uma situação como esta. Nosso novo lar é uma pequena casa de um andar na esquina da rua. Ela é menor do que esperávamos, sem garagem e com espaço suficiente na entrada apenas para um carro. Isso significava que um de nós sempre teria que estacionar na rua. Sabíamos que precisaríamos de um lugar maior eventualmente, mas parecia bom por enquanto. A área tinha um clima típico de subúrbio, mas era convenientemente próxima a uma linha de ônibus, o que era uma vantagem. Nos mudamos no início de junho do ano passado. Nosso senhorio, um homem chamado Mark, nos encontrou para entregar as chaves e até ajudou a carregar algumas caixas para dentro. Mark era um homem peculiar, talvez uma década mais velho que eu. Eu tinha 28 anos, então ele devia ter por volta de 40. Ele era extremamente calado, a ponto de deixar as coisas um pouco constrangedoras. Eu sou tímido, então entendo não ser muito falante, mas Mark era de outro nível. Ele era um pouco acima do peso, com cabelos longos e escuros, e usava óculos. Toda vez que o víamos, ele estava com uma camisa branca simples. As primeiras semanas passaram sem problemas. Então, em uma manhã de domingo, enquanto tomávamos café da manhã, Lisa mencionou que tinha ouvido sons estranhos durante a noite. Isso me pegou de surpresa, porque geralmente sou um sono leve, mas não percebi nada. Conversamos sobre o que poderia ser. Eu esperava que fosse apenas nossa imaginação, mas Lisa tinha certeza de que havia alguém em nossa casa à noite. Mesmo não tendo ouvido nada, acreditei nela. Querendo acalmar nossas preocupações, decidi falar com Mark, pensando que talvez pudéssemos instalar algumas câmeras de segurança ao redor da casa para ver o que estava realmente acontecendo. Quando falei com ele sobre nosso plano, fiquei surpreso com sua recusa imediata. Achei que colocar câmeras seria uma solução simples para confirmar que não havia nada com que se preocupar, mas a reação de Mark apenas aumentou nosso desconforto. Determinado a entender por que ele era contra a ideia, insisti em uma explicação, mas Mark evitou dar respostas claras. Isso nos deixou com mais perguntas do que antes e com uma sensação crescente de medo sobre a casa. Conforme os dias passavam, o ambiente na casa começou a mudar. Lisa e eu ficamos mais atentos à noite, ouvindo qualquer som que pudesse explicar o que estava acontecendo. Nossa casa, que antes era um lugar de conforto, agora parecia guardar segredos em seu silêncio, transformando nossa empolgação inicial em uma incerteza inquietante. Mark nos disse que colocar câmeras prejudicaria a casa, o que não fazia sentido para mim. Como alguns pequenos buracos para câmeras poderiam ser um problema. A casa não era nova ou luxuosa, era aceitável, mas nada especial. Achei que Mark nem perceberia se colocássemos as câmeras. Só perguntei por cortesia. Decidi que não precisava da permissão dele para fazer isso. Achei que poderia consertar os buracos quando saíssemos. E o pior que poderia acontecer seria perder nosso depósito de segurança. E eu estava bem com esse risco. Depois de conversar com Lisa, decidimos seguir em frente. Pesquisei diferentes sistemas de segurança e, mesmo sabendo que Mark não gostava da ideia, instalei as câmeras ao redor da casa sem ele saber. Nos primeiros dias, nada apareceu nas câmeras. Eu verificava as gravações todas as manhãs, mas não havia nada. Começamos a pensar que talvez estivéssemos imaginando coisas, já que nada estava sendo roubado ou movido, mesmo na noite em que Lisa ouviu barulhos. Então, numa manhã, Lisa e eu acordamos. Não havíamos ouvido nada naquela noite, mas verifiquei as imagens da câmera no meu celular, de qualquer maneira. O que eu vi me deixou congelado. Era Mark, nosso senhorio, à luz fraca do corredor, caminhando em direção ao nosso quarto, olhando fixamente à frente. Mudei para outra câmera. Ele espiava dentro do nosso quarto e simplesmente ficava parado ali, observando por quase 20 minutos. Tive que acelerar o vídeo, porque era muito assustador assistir em tempo real.
Ficamos ambos chocados e com muita raiva. Chamamos a polícia imediatamente e Mark foi preso sob várias acusações. Depois disso, não conseguimos mais ficar na casa, já que ela foi considerada uma cena de crime. Nos mudamos para um Airbnb temporariamente até encontrarmos um novo lugar para morar. Mais tarde, soubemos que Mark também havia escondido câmeras por toda a casa. Tudo isso foi usado como evidência contra ele. No final, ele foi condenado a 7 anos de prisão pelo que fez a nós e a outros que também tinham morado naquela casa. Nunca mais o vimos e realmente espero que continue assim. Como uma pessoa jovem, eu havia acabado de comprar minha primeira casa. Era um lugar minúsculo na periferia da cidade e eu planejava consertá-lo com o tempo e depois vendê-lo para ganhar algum dinheiro. Eu estava realmente feliz por finalmente ter um lugar só meu. A pessoa que tinha a casa antes de mim não deixou nada para trás, nem um único móvel ou algo pessoal. Vindo de um pequeno apartamento com apenas um quarto, eu não tinha muita coisa para levar. Consegui mover todas as minhas coisas em apenas meio-dia, mas mesmo depois de me mudar, a casa ainda parecia muito vazia, o que era esperado, mas ainda estranho de viver. A primeira noite foi tranquila, mas não consegui dormir bem por causa dos ruídos vindos da casa. A casa era velha, quase 70 anos, e embora tivesse sido reformada um pouco, sua estrutura provavelmente ainda era antiga e fazia barulho. Passei o dia seguinte dentro de casa, desempacotando e arrumando coisas, como minha TV e utensílios de cozinha. Por volta das 8 da noite, terminei o que precisava fazer e sentei para assistir a um filme. Não muito tempo depois do início do filme, ouvi um estrondo vindo do teto, como se algo grande tivesse caído no andar de cima. Fiquei assustado. Não conseguia pensar em nada que eu tivesse que faria tal barulho se caísse. Fui verificar, mas tudo que eu havia colocado lá ainda estava no lugar. O barulho foi tão alto que senti a casa inteira tremer. Então tinha certeza de que aconteceu, mas não conseguia descobrir de onde vinha. Verifiquei todos os quartos do segundo andar e depois o primeiro andar, mas não encontrei nada. Tentei me concentrar no filme, mas o barulho continuava me incomodando, me fazendo pensar que talvez houvesse um grande problema com a casa que eu não tinha notado antes. Depois do filme, desliguei tudo e fui para a cama, mas no meio da noite acordei. Havia um som estranho e irregular de rangido vindo do corredor. Saí da cama e caminhei lentamente até a porta do meu quarto, o som de rangido ainda persistindo. No momento em que abri a porta, senti meu coração parar. A porta do sótão estava aberta, balançando no ar com a escada puxada para baixo. Corri para o andar de baixo para ligar para a polícia, mas enquanto descia a escada, ouvi alguém correndo no andar de cima. Fiquei paralisado enquanto a pessoa abria a porta dos fundos e fugia. Corri, tranquei a porta e chamei a polícia. Enquanto esperava, verifiquei todos os cantos da casa para garantir que estava seguro. Subi a velha escada até o sótão e o encontrei cheio de móveis antigos, caixas e lixo. A polícia chegou e me disse que alguém poderia estar morando na minha casa enquanto ela estava vazia. Disseram que a pessoa provavelmente tinha ido embora para sempre, mas me aconselharam a manter tudo trancado, só por precaução. Desde então, a pessoa não voltou, mas toda vez que volto do trabalho, sou atingido pelo pensamento assustador de que alguém ainda poderia estar lá dentro, se escondendo em algum lugar sem eu saber. Não sei por onde começar. Eu e meu amigo moramos em uma casa alugada em outra cidade, por motivos de trabalho. Alugamos essa casa há 2 anos. No início estava tudo bem, mas depois de alguns meses, começamos a ficar agitados com as menores coisas e a brigar feio, o que nunca tinha acontecido antes. Uma noite, quando eu não estava em casa,
Meu amigo estava sozinho e ouviu sua mãe chamando seu nome do lado de fora da casa. Ele foi ver, mas não havia ninguém lá fora. Era cerca de 3 da manhã. Ele não me contou sobre isso na época, e eu não estava ciente de tais acontecimentos na casa. Um dia, enquanto eu estava cozinhando na cozinha, senti repentinamente uma figura feminina alta atrás de mim. Olhei para trás e não havia ninguém. Continuei cozinhando e ouvi batidas na porta. Fui ver, mas não havia ninguém. Fiquei realmente estranhando, mas na hora não pensei que fosse algo paranormal. Depois disso, comecei a sentir que alguém estava espiando pela janela e me observando. Para dar uma ideia básica, alugamos uma casa onde no térreo e no primeiro andar mora a família do proprietário e no segundo andar moramos nós. Há um terraço secundário fora da nossa casa e um terraço principal acima da nossa casa. Ouço constantemente passos no terraço secundário e quando olho para fora, não há ninguém. Uma tarde, quando estava sozinho na casa e tentando dormir, fechei os olhos. Não consegui dormir, então abri os olhos e lá estava a mesma entidade feminina que eu senti na cozinha, bem em cima do meu rosto. Em um piscar de olhos, ela desapareceu e eu senti que estava parada na porta do quarto, me olhando. Compartilhei isso com meu amigo e ele disse que tem tido experiências semelhantes. Tentamos nos mudar da casa várias vezes, mas todas as situações se voltaram contra nós e não conseguimos sair. Uma vez decidimos firmemente que iríamos nos mudar. Escolhemos uma casa e o proprietário era muito simpático. Também nos mudamos para lá e chegamos à noite. Começamos a arrumar a casa e de repente o proprietário apareceu de uma forma completamente diferente e começou a brigar conosco da pior maneira. Não sei o que aconteceu com ele, mas tivemos que sair imediatamente. E era muito tarde da noite, então sem alternativa, tivemos que voltar para a casa antiga, onde estávamos passando por tudo isso. Então novamente falhamos em nos mudar. E depois que voltamos, as experiências aumentaram em 10 vezes em comparação com antes da nossa tentativa de mudança. Não sabemos o que fazer, não conseguimos nos mudar e nem sequer ficar na casa. Toda a nossa energia é drenada na casa e também temos problemas de saúde constantes. Se alguém tiver alguma solução sobre o que podemos fazer, por favor, me avise. Minha namorada se mudou para uma nova casa nas montanhas de Santa Cruz. Ela passou a primeira noite na casa ontem à noite e eu me juntei a ela. Cozinhamos algumas refeições para a semana dela e depois conversamos um pouco na cama antes de dormir. Durante a noite, tive algumas sensações e experiências estranhas que me fizeram questionar a energia da casa. Dito isso, ambos amamos essa parte do condado e concordamos que há uma boa energia aqui. Mas qualquer pessoa familiarizada com o condado sabe das muitas maldições e massacres violentos dos índios Ohlone que ocorreram nos últimos 100 anos. Quando estava adormecendo na noite passada, tive visões, sonhos desse homem grande que parecia estar correndo, movendo-se pela casa. Em um momento, tive a sensação distinta de que ele estava na cama comigo, à minha direita, ou seja, do lado oposto à minha namorada. Além disso, em um momento, estava sonhando com uma cacofonia absoluta de sons estranhos, quando tudo ficou completamente silencioso. Fiquei deitado esperando o barulho voltar, e de repente um latido ou grito alto soou no meu ouvido direito, me despertando. Tive outras visões e sons estranhos de pessoas na casa, mas nunca vi nada exatamente. Minha namorada também disse que ouviu o som de correntes. Eu perguntei a ela o quê? Correntes tilintando? E ela respondeu que sim. Ela também gritou enquanto dormia quando sonhou que uma cobra mordeu sua mão. No geral, foi uma noite meio estranha. E eu não queria contar a ela sobre minha experiência, porque ela acabou de se mudar. E eu não queria que ela pensasse que a casa era assombrada. Mas assim que mencionei que tive alguns sonhos estranhos, ela falou sobre a assombração.
Novamente, ambos acreditamos que essa parte do condado é linda e tem uma boa energia. E minha namorada acha que o que quer que esteja assombrando a casa tem uma boa energia. Lamento sentir que esse não é o caso, mas costumo ser mais cínico do que ela. Fazendo fronteira com a minha propriedade, há uma casa móvel deixada para ser devorada pela natureza, abandonada. Sou dono da minha propriedade há vários anos e durante esse tempo nunca houve um proprietário presente, nem vi nada suspeito, até recentemente. No dia 20 de agosto deste ano, a polícia foi enviada para a casa com um mandado de prisão. O dia 20 de agosto foi um sábado, então ser acordado por volta das 7 horas da manhã, com toda aquela confusão, foi uma surpresa desagradável. Porém, percebi que isso poderia finalmente me dar a oportunidade de conhecer um pouco da história da casa abandonada. Infelizmente, a polícia, compreensivelmente, não pôde falar durante a investigação em andamento. No entanto, eles me informaram que o proprietário da casa foi marcado como uma ameaça para si mesmo e para os outros. O policial me disse para ficar de olho e, se eu visse algo fora do comum, deveria ligar para eles. Passaram-se 1 ou 2 dias e percebi que a polícia havia acidentalmente deixado a porta da frente entreaberta. Fiz uma anotação mental para fechar a porta assim que tivesse a chance, para que a natureza não conseguisse entrar. No dia seguinte, caminhei da minha propriedade para fechar a porta. Fiquei perplexo ao me aproximar e perceber que a porta agora estava fechada. Decidi caminhar ao redor da casa para inspecionar sua condição e garantir que a porta dos fundos não estivesse aberta ou destrancada. Ao chegar à parte de trás da casa, notei que havia um pequeno quarto sem o painel inferior de uma janela. A abertura era pequena, mas era grande o suficiente para caber uma pessoa menor. Notei que a porta dos fundos estava fechada. No entanto, estendi a mão para pegar a maçaneta. Fui pego de surpresa quando a porta deslizou suavemente, sem que eu nem mesmo girasse a maçaneta. Dei uma olhada rápida e fechei a porta. Depois disso, fui até a janela aberta para espiar dentro antes de ir embora. Quando coloquei minha cabeça cuidadosamente na janela, notei um post-it no chão do quarto, em frente a uma porta fechada diretamente à minha esquerda, com banheiro, escrito em caneta marcador. Estava perto, então alcancei a mão para pegar o bilhete. Enquanto eu aproveitava meu último momento no quarto, fiquei petrificado ao ouvir a porta dos fundos, a cerca de 1,5 metros à direita da janela, bater contra a parede em que eu estava encostado. Retirei minha cabeça da janela e, sem hesitar, corri pelo lado esquerdo da casa de volta em direção à minha propriedade. Quando cheguei à frente, vi um homem branco, de aproximadamente 1,73 metros de altura, correndo na mesma direção que eu. Nós nos vimos claramente. Ao perceber que estávamos correndo em direções semelhantes, ele se virou e começou a ir na direção oposta. Fiquei parado, com o coração acelerado, procurando meu telefone nos bolsos para ligar para a polícia. Eu sabia, porém, que seria tarde demais. Quando chegaram, ofereci à polícia a melhor descrição que pude dar e eles seguiram seu caminho. Desta vez, certificamo-nos de que a porta estava fechada e trancada. Quando voltei para casa, decidi tentar descobrir a história da propriedade, do proprietário ou qualquer coisa que pudesse me ajudar a ter paz de espírito depois desses 2 incidentes. Eu não sabia o endereço, então fui ao Zillow para ver se estava listado lá. Percebi que o Zillow geralmente tem uma quantidade surpreendente de informações. Felizmente, a casa esteve à venda em 2011, até ser rapidamente comprada. Consegui encontrar documentação básica, incluindo o endereço. Por que alguém compraria uma casa apenas para deixá-la abandonada? O interior estava em boas condições e, exceto pela varanda, o exterior poderia ser facilmente limpo. Depois de pesquisar o endereço por 1 ou 2 horas, infelizmente, não encontrei nenhuma informação.
Finalmente, decidi verificar o registro de prisões do condado como um último esforço para obter informações. A prisão mais recente foi de um homem acusado de posse de substância controlada da tabela 2, posse de substância controlada da tabela 4 e tentativa de fuga. A última acusação foi um grande sinal de alerta. O escritório do xerife local parece não divulgar fotos de prisão publicamente, então não consegui identificar a aparência do homem por lá. Em vez disso, copiei o nome dele e o pesquisei no Google. Fui recebido não apenas por uma foto jovem do homem que vi horas antes, mas também por uma infinidade de artigos tanto a nível local quanto nacional sobre ele. Ele já foi preso muitas vezes, mas fiquei atordoado ao começar a rolar pelos artigos sobre uma prisão. Para minha segurança, vou manter toda a identidade e localização confidenciais. Em abril de 2012, ele foi preso e acusado de matar um caminhante. Artigos de 2014 desvendam novas descobertas do caso e atualizações, mas também abordam a vida pessoal do assassino. Registros recentemente divulgados na época mostram que ele era o cuidador de sua tia. Sua tia tinha demência e precisava de ajuda com tarefas diárias, ajuda que ele deveria fornecer. Sua tia faleceu em novembro de 2012, sozinha. Na segunda metade de 2014, o julgamento finalmente começou e o homem fazia um espetáculo de si mesmo. A mídia local cobriu seu julgamento em detalhes e capitalizou em cima disso. Armado com documentação e advogados respeitados, o homem conseguiu alegar insanidade com sucesso, algo extremamente raro, e foi condenado a tratamento obrigatório, seja lá o que isso signifique. Embora a prisão inicial tenha ocorrido a cerca de 2 horas de distância, fiquei chocado ao ver reportagens antigas mostrando a casa ao fundo. Segundo a cobertura de 2014, a casa pertencia à tia do assassino. Essa casa é onde eles moravam na época do incidente. Embora o status da casa seja incerto, fico me perguntando o que o futuro reserva para ela e quem a possui. Tenho pensado muito sobre isso ultimamente e, honestamente, estou começando a me sentir desconfortável com os riscos potenciais. Oliver, de 12 anos, estava empolgado. Essa era a primeira vez que seus pais confiavam nele para ficar sozinho em casa. Era uma pequena vitória, um marco que ele esperava ansiosamente. A casa estava silenciosa, exceto pelo ocasional ranger do assoalho de madeira velha e pelo leve zumbido da geladeira na cozinha. Seus pais haviam saído horas atrás, lembrando-o de que voltariam antes da meia-noite e pedindo que ele ligasse se precisasse de algo. Mas Oliver se sentia confiante, orgulhoso até, de que não precisava de ninguém. Enrolado no sofá da sala com sua revista em quadrinhos favorita, ele deixou o silêncio da casa envolvê-lo. O relógio na parede ticava suavemente, e o perfume familiar do purificador de ar de lavanda da sua mãe ainda pairava no ar. Tudo estava normal, como sempre. Mas então, um som, um suave e rítmico batimento, quebrou o silêncio. Oliver olhou para cima, confuso. O velho gato da família, Midnight, devia estar perambulando pela casa. Mas Midnight era um gato lento e preguiçoso, nunca fazia muito barulho. O batimento ficou mais alto, mais insistente, acompanhado por um som estranho de raspagem. Oliver franziu a testa, colocando sua revista em quadrinhos de lado. Ele escutou atentamente, tentando determinar de onde vinha o barulho. Parecia vir do quarto de seus pais. Midnight? Oliver chamou. Mas não houve nenhum miado doce em resposta. Apenas mais batimentos e agora, o que parecia ser um rosnado baixo. Midnight nunca rosnava. Um calafrio percorreu a espinha de Oliver. Talvez Midnight tivesse pegado um rato ou algo assim. Ele se levantou, sentindo o chão de madeira fria sob seus pés, e começou a caminhar em direção ao corredor.
Os batimentos haviam parado, mas a sensação de inquietação que deixaram para trás não. O corredor estava mais escuro do que de costume. A lâmpada piscava fracamente acima dele. Ele parou na porta do quarto dos pais, com a mão pairando sobre a maçaneta. Por um momento, ele considerou voltar, mas a curiosidade, ou talvez algo mais sombrio, o empurrou para a frente. Ele abriu a porta lentamente, as dobradiças rangendo alto no silêncio opressor. O quarto estava escuro. A única luz vinha da meia-lua do lado de fora, lançando sombras assustadoras pelo chão. A primeira coisa que ele notou foi a janela quebrada, o ar fresco da noite entrando e balançando as cortinas. Então seus olhos caíram no chão. Um emaranhado de pelos escuros e emaranhados estava em uma poça de sangue perto da janela. Sua respiração ficou presa na garganta, e ele deu um passo hesitante mais perto. Os pelos eram inconfundivelmente de Midnight, mas o que restava dela era irreconhecível. Seu corpo estava despedaçado, membros torcidos em ângulos não naturais. O que antes era um pelo preto e brilhante agora era uma bagunça carmesim. Oliver sentiu-se enjoado. Sua mente corria, tentando entender o que estava vendo. Ele tropeçou para trás, seu pé esbarrando em algo macio. Ele olhou para baixo e viu outro tufo de pelo, este encharcado de sangue. O pânico tomou conta, seu coração batendo forte no peito. Ele precisava sair dali, ligar para seus pais, fazer qualquer coisa, menos ficar parado ali horrorizado. Mas algo chamou sua atenção para a janela, o vidro quebrado brilhando ominosamente ao luar. Ele não conseguiu evitar se mover mais perto, sua respiração saindo em suspiros curtos e aterrorizados. Ele espiou pela janela, esperando ver o quintal familiar, a velha árvore de carvalho balançando suavemente na brisa. Em vez disso, ele foi recebido com uma visão que fez seu sangue gelar. Um rosto olhava de volta para ele, pairando logo além do vidro quebrado. A pele era pálida, esticada sobre maçãs do rosto afiadas. A boca estava esticada em um sorriso impossível de largo, dentes demais, muito afiados, brilhando na escuridão. Mas eram os olhos, escuros, poços vazios que perfuravam sua alma, que o prenderam no lugar, paralisando-o de medo. Antes que pudesse gritar, antes que pudesse sequer pensar em correr, dedos longos e esqueléticos dispararam pela janela, envolvendo-se em seu pulso com uma força de ferro. O sorriso se alargou, rasgando ainda mais o rosto, e com um puxão nauseante, arrastou Oliver pela janela quebrada. O mundo girou, o ar da noite passando por ele enquanto era arrastado para a escuridão. O vidro quebrado cortando sua pele. Ele não teve nem tempo de gritar enquanto o chão desaparecia sob ele, deixando apenas o eco de seus gritos aterrorizados na noite silenciosa. Quando seus pais chegaram em casa mais tarde naquela noite, encontraram a casa estranhamente quieta. As luzes estavam apagadas, a porta destrancada. Nada de televisão alta ou latas de refrigerante e lanches na mesa de centro. Eles procuraram freneticamente pela casa, chamando seu nome, mas não houve resposta, nenhum sinal de seu filho. Só quando entraram no quarto viram caos. Uma poça de sangue encharcando o piso de madeira. Seus olhos seguiram o rastro de sangue pela parede até a janela quebrada, e a mãe de Oliver desabou. Presa na borda irregular da janela quebrada, estava um pequeno antebraço dilacerado, a mão ainda agarrada a um pedaço de vidro. Alguém poderia me dar uma ideia do que isso poderia ter sido? Eu não quero fazer isso muito longo, mas estava pensando em memórias que tenho da minha infância e comecei a lembrar de coisas que pareciam muito mundanas na época, mas hoje em dia me dão arrepios só de pensar. Quando eu tinha de 3 a 8 anos, morei em uma casa grande e antiga perto do rio, em uma pequena cidade na Argentina. Era uma casa térrea. Para contextualizar, a área dos quartos ficava do lado completamente oposto da casa em relação à cozinha,
e a sala de estar. Entre as duas, havia uma sala de estar e uma sala de jantar enormes. A área dos quartos era separada por uma porta que levava a um corredor longo, com o meu quarto sendo o mais distante daquela porta. Todas as noites, meu pai trancava aquela porta e levava a chave com ele para o seu quarto. Eu não era uma criança facilmente assustada. Bom, pelo menos até eu completar 7 anos, quando minha irmã me assustou a ponto de eu dormir com as luzes acesas. Mas voltando ao ponto, eu costumava dormir no escuro total. Nunca me senti com medo ou incomodado pelo escuro. Imagino que seja porque eu era muito jovem e provavelmente não sabia do que ter medo naquela época. Também é muito importante para o contexto. Desde que me lembro, eu acordo às 3 da manhã em ponto para ir ao banheiro. Sério, não sei porquê, mas meu cérebro sempre parece me acordar nesse horário. Voltando à história, eu sempre lembrava que, naquela casa, todas as noites, quando eu acordava, às 3 da manhã para ir ao banheiro, eu sempre ouvia barulhos na cozinha da casa. Só de pensar nisso agora, meus olhos se enchem de lágrimas, mas eu costumava ouvir sons como se alguém estivesse mexendo nas coisas, abrindo armários e batendo pratos. Eu também costumava ouvir passos muito distintos. Na minha mente jovem e inocente, eu pensava que minha mãe provavelmente estava limpando os pratos, porque realmente soava como quando ela estava lá durante o dia. Embora sempre ficasse no fundo da minha mente a pergunta sobre o que minha mãe estaria fazendo lá àquela hora. Claramente ela não estava, e sempre estava dormindo profundamente em seu quarto. Isso costumava acontecer quase todas as noites que eu acordava, se não todas as noites. Lembro-me de uma única ocasião em que tentei ir até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Como de costume, fui ao banheiro e, ao sair, decidi ir até a cozinha para pegar um pouco de água, já que nunca gostei do gosto da água da pia do banheiro. Eu assumi que minha mãe estava lá, pois eu podia claramente ouvir os sons da cozinha, que na minha cabeça eram minha mãe limpando pratos. Caminhei até a porta do corredor e, assim que tentei a maçaneta, percebi que ela ainda estava trancada. Tentar abri-la fez aquele som distinto de uma porta claramente trancada, que ecoou pela casa, e com isso, os sons na cozinha pararam. Eu fiquei perplexo, mas decidi apenas voltar para o meu quarto e dormir. Penso muito nesses sons, pois, para ser sincero, eles foram uma grande parte da minha infância. E para ser ainda mais sincero, tenho certeza de que os ouvi até os meus 10 anos em uma casa completamente diferente. A única diferença é que, naquela nova casa, como eu era mais velho e mais assustado do que quando era uma criança pequena, eu ficava completamente apavorado de chegar perto da cozinha à noite. Alguém já teve uma experiência como essa? Ou alguém que poderia saber o que isso poderia ter sido ou significado? Tenho pensado muito nisso ultimamente sem conseguir encontrar uma explicação racional. E eu sei que os sons eram muito reais e estavam lá. Eu me considero uma pessoa muito espiritualmente conectada. Não me consideraria religiosa, mas sempre vi e atraí muitas experiências diferentes ao longo da minha vida. Muitas delas muito mais assustadoras do que essa. Mas essa sempre volta à minha cabeça como algo que nunca consegui explicar ou entender. Não tenho certeza se relatos de terceiros são permitidos, mas ela não sabe onde procurar ajuda, então estou postando isso por ela, com permissão. Ela se mudou para um apartamento em fevereiro, e ela e a colega de quarto começaram a experimentar algumas coisas estranhas. A porta ficava trancada quando elas não se lembravam de trancá-la. Elas acordavam com marcas de mãos nas pernas, coisas assim. O prédio pegou fogo alguns meses atrás, e ela teve que se mudar para a casa dos pais. O que quer que fosse parece ter seguido ela e não a colega de quarto, pois mais coisas têm acontecido. Portas batendo sozinhas, coisas ligando e desligando, passos fantasmas, tudo isso. O fenômeno da porta se trancando tem acontecido muito, com a mãe dela também vivenciando isso. Embora minha amiga esteja recebendo a maior parte,
já que ela está em casa com mais frequência. Ela perdeu o emprego devido ao incêndio. Coisas serão movidas dentro de quartos trancados que ninguém se lembra de trancar, como um cobertor sendo puxado de uma cama feita em um quarto que estava trancado por dentro sem ninguém nele. Algumas coisas podem ser devido ao fato de que ela não tem dormido bem, mas isso tem acontecido antes da privação de sono, e a mãe dela também tem experimentado essas coisas. Algumas coisas eu acho que teoricamente poderiam ser explicadas, como o fato de que eles têm 3 cachorros, mas o mais agitado está com o pai dela no trabalho a maior parte do tempo, e o outro é velho e preguiçoso, e o outro é pequeno e não é capaz de replicar coisas como passos pesados. Também é um ambiente doméstico muito tóxico. Minha amiga saiu de casa aos 18 anos por um motivo. Então ela está constantemente em alerta. Porém, ela nunca experimentou isso antes de sair de casa, e a mãe dela também está experimentando essas coisas. Elas são as únicas 2 mulheres na casa, e as que estão em casa com mais frequência. Vou dizer que houve um assassinato, suicídio nesse lugar anos atrás, embora elas não tenham sentido nada particularmente malicioso. Minha amiga disse que parecia mais um protetor em sua antiga casa, e aparentemente machucava homens que ficavam por lá, como o namorado da colega de quarto. Ele é um cara legal. Ou alguns homens tóxicos que minha amiga tinha na vida. Não eram caras legais. Ela acha que, como está de volta em uma casa que muitas vezes está cheia de energia negativa, isso pode estar reagindo a essa situação. De qualquer forma, essa é a minha leitura da situação. Se fosse só ela experimentando essas coisas, eu estaria mais hesitante em acreditar nela, já que ela tem um histórico de doenças mentais, mas com pelo menos 3 pessoas que testemunharam essas coisas além dela, eu acredito nela, e também acho que algum tipo de entidade a seguiu até sua casa atual. A antiga colega de quarto não teve mais nenhum acontecimento, e minha amiga foi a última das 2 a visitar os restos do antigo lugar antes de ser demolido. Qualquer opinião será apreciada. Sou uma pessoa de ciência e nunca acreditei em nada paranormal. Mas, no momento, estou tendo algumas experiências que simplesmente não consigo explicar. Minha namorada e eu recentemente compramos um apartamento. É pequeno e antigo, mas está perto dos nossos trabalhos e foi surpreendentemente barato. Achamos que valia a pena. Mas, depois que nos mudamos, encontramos um problema que nunca tivemos antes. Nosso gato começou a se comportar de maneira estranha. Continuávamos encontrando coisas derrubadas na sala de estar e ouvindo sons de batidas à noite. Nosso gato é muito calmo e nunca se comportou assim antes. A princípio, pensei que era apenas o novo apartamento. Talvez ele só precisasse de um tempo para se ajustar ao espaço menor. Esperava que ele se acalmasse eventualmente. Uma noite, minha namorada e eu estávamos na cama assistindo a um filme no laptop dela quando ouvimos o som de vidro se quebrando na sala de estar. Levantei para verificar e vi um vaso de flores quebrado no chão. Parece que a Minto, nosso gato, ficou um pouco agitada, eu disse em voz alta. Mas minha namorada, de pé na porta com o gato nos braços, disse: "Não, ela não fez isso." A Mintu estava no quarto conosco o tempo todo. Desde então, as coisas estranhas não pararam. Sons estranhos continuam vindo da sala de estar quando ninguém está lá, e continuamos encontrando coisas derrubadas, mesmo quando sabemos que o gato não esteve por perto. Tentei não dar muita importância a isso. Talvez um rato esteja se escondendo em algum lugar. Ou talvez seja o vento entrando no apartamento. Ou talvez o prédio esteja ligeiramente inclinado de uma forma que faz as coisas se moverem. Mesmo quando encontramos uma maldita cadeira derrubada, tentei ignorar. Claro, é difícil imaginar que um gato ou rato poderia fazer isso, mas quem sabe? No último fim de semana, aconteceu algo. Minha namorada levou a Mintu e foi para a casa dos pais dela por alguns dias, então eu fiquei sozinho no apartamento. Enquanto preparava o café da manhã na cozinha,
Ouvi um forte estrondo vindo da geladeira. Soou como se alguém tivesse a socado com força. Pensei que poderia ser uma falha, mas não consigo encontrar uma explicação que faça sentido. Mais tarde, no mesmo dia, aconteceu uma das coisas mais estranhas até agora. Sempre mantemos uma vela na mesa da sala de estar, mas quando cheguei em casa do trabalho, ela não estava lá. Em vez disso, a encontrei quebrada em dois, do outro lado da sala. Parecia que alguém a tinha atirado pelo cômodo. Sei com certeza que estava na mesa quando saí naquela manhã, e ninguém esteve no apartamento o dia todo. Eu entendo que nada disso parece grande coisa por si só, mas juntos está começando a me assustar. Alguém mais teve experiências assim? Eu debati se devia postar isso por um tempo, mas finalmente decidi que o faria. Sou filho único, e meus pais e eu nos mudamos para a casa onde eles ainda moram quando eu tinha 6 anos. Desde a primeira noite na casa, eu estava aterrorizado de dormir sozinho. Durante a maior parte da minha infância, eu dormia com minha mãe, ou ela dormia no meu quarto comigo. Eu ficava bem durante o dia, mas à noite dormir era quase impossível. Eu sempre sentia um sentimento de medo e desespero. Desde o momento em que nos mudamos para a casa até eu chegar na adolescência, eu tinha pesadelos específicos com uma criatura parecida com um lobo. Essa criatura tinha pelo negro desgrenhado e andava sobre suas patas traseiras. Parecia um lobo e estava sempre rosnando, e geralmente corria em minha direção, momento em que eu acordava aterrorizado e corria para a cama da minha mãe, se não estivesse já com ela. Os sonhos começavam como sonhos normais, sempre ambientados na casa. Eu podia estar fazendo uma atividade normal, passando tempo com a família, indo ao banheiro, etc. Então, de repente, lá estava o lobo. A partir desse ponto, o sonho se transformava em um pesadelo. Com o passar dos anos, os pesadelos continuaram, mas se tornaram menos frequentes. Acredito que provavelmente tive o último deles por volta dos 14 anos, e não sonho mais com essa criatura há anos, embora eu ainda possa vê-la vividamente na minha mente. Anos depois, descobri que um homem havia se matado na casa antes de nos mudarmos. Vários anos depois de me mudar, meu pai acordou uma noite com uma figura de pé na base da sua cama. Ele jura que estava acordado e não sonhando. A figura andou ao lado dele e parou. Acreditando que era uma pessoa, ele estendeu o braço, mas o braço passou através dela. A figura então andou através da mesa de cabeceira e através da parede. Até onde eu sei, ele não teve outros encontros. Minha suposição é que a má energia criada pela morte de um antigo morador estava alimentando meus pesadelos e sentimentos opressivos quando eu era criança. À medida que fui crescendo, provavelmente me tornei menos suscetível a isso, e assim os pesadelos terminaram. Estou mais curioso para saber se alguém mais encontrou uma criatura parecida com o lobo que descrevi. Estou me perguntando se era algo maligno que se manifestava em meus sonhos, ou se era apenas uma criação da minha imaginação infantil. Às vezes acho estranho como alguém pode ter uma sensação que parece acompanhá-lo. Aquele tipo de sensação de estar sendo observado, como diria o Pernalonga. É incrível, todos nós a experimentamos, e depois dizemos uns aos outros que é apenas imaginação. Eu não acredito no sobrenatural porque nunca vi uma prova, mas há momentos em que o lado lógico da minha mente entra em conflito com o irracional. Esta é a história de um desses momentos. Começou quando eu adquiri um cachorro, um pequeno e desajeitado nugget, com pelos cor de rubi e um sorriso inescapável. Na época, eu morava em uma comunidade fechada. Não era o lugar mais agradável. Mas tinha calçada suficiente para dar um pouco de exercício para o meu filhote. Filhotes precisam de várias caminhadas por dia, às vezes na mesma hora.
No dia 14 de janeiro foi a primeira vez que levei meu cachorro para passear além do pedaço de grama que mudou minha vida. Nós, o cachorro e eu, estávamos caminhando pela calçada. O brilho do crepúsculo havia acabado de se transformar no silêncio da noite. Ele, cheirando e bufando, trotando na minha frente, ao lado e atrás de mim. E eu, basicamente garantindo que não pisasse em sua cauda. Então, de repente, senti uma presença. Me virei e olhei por cima do ombro justo a tempo de ver as luzes de um apartamento se acenderem. Todas as luzes, de uma vez. Levou cerca de 5 ou 6 segundos para eu entender o que estava acontecendo. Era o apartamento modelo, aquele que o escritório de locação mostra para as pessoas interessadas em alugar. Suspirei aliviado e continuei minha caminhada. Que coincidência estranha que eu virasse a cabeça justo a tempo de ver as luzes se acenderem. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Devia ser exatamente na mesma hora. Eu não podia acreditar, mas aconteceu novamente. A sensação, a visão, as luzes. Desta vez, eu estava um pouco mais preparado, então não foi tão assustador. No entanto, por algum motivo, em vez de seguir em frente, me senti compelido a olhar dentro do apartamento. As cortinas, todas as cortinas, estavam totalmente abertas, de modo que eu podia ver claramente qualquer cômodo que escolhesse. Olhando através da porta de tela deslizante, pude ver a sala de estar com mais clareza. Estava impecável. As paredes eram brilhantes e brancas, como uma sala de hospital. O sofá era cor de ovo e sem arranhões. Em cima do otomano marrom, havia uma bandeja com alguns talheres falsos, um prato e uma prensa francesa. Um elegante tapete de lã, uma luminária e uma decoração de parede completavam o cômodo. Estava desconfortavelmente arrumado. Era o tipo de configuração que você esperaria ver em uma casa dos anos 50. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Mas por quê? Por que tinha que estar tão arrumado? Quais seriam as consequências para quem ousasse perturbar o arranjo impecável? Eu estava divagando para mim mesmo, então espantei esses pensamentos e segui em frente. Na terceira noite, 16 de janeiro, passei pelo apartamento novamente. Era bem tarde da noite e as luzes estavam apagadas desta vez, o que, admito, me trouxe algum alívio. Passei pela porta de tela deslizante, satisfeito. No caminho de volta para casa, decidi deliberadamente refazer meus passos. Quando passei pelo apartamento novamente, aconteceu. As luzes se acenderam. Um frio percorreu meu corpo. Lá estava a mesma configuração, perfeitamente intocada. As luzes não poderiam estar em um temporizador. Nas 2 noites anteriores, elas se acenderam ao crepúsculo. A lua estava alta no céu naquela noite. Então, por que elas se acenderam? E por que continuam a acender quando eu passo? Estão em um sensor de movimento? Se sim, por que não acenderam da primeira vez que passei? Já estava farto das minhas próprias perguntas e decidi que seria melhor seguir um caminho diferente em minhas caminhadas noturnas. Alguns dias se passaram e eu esqueci. Mas então a coisa mais estranha começou a acontecer. Não me lembro da data exata em que começou, mas gradualmente eu comecei a me sentir atraído de volta para o apartamento. De repente, todas as noites eu estava passando pela mesma porta de tela. E não era intencional. Na verdade, algumas noites eu deliberadamente evitava o trecho de calçada que levava ao luminoso e estéril sala de estar. Mas por algum motivo, eu perdia o foco ou me distraía. E lá estava, o trecho de 1,5 metros de calçada, atraindo meus passos, chamando-me. Com o tempo, meus pensamentos se tornaram mais invasivos, mais erráticos. Comecei a imaginar a criatura que habitava aquele apartamento plástico e artificial. Lembro-me de uma noite em que fiquei olhando diretamente para aquela porta de tela, hipnotizado, imaginando sua manifestação. Não pude evitar de imaginá-lo na minha mente. Lá estava ele sentado naquele sofá cor de ovo, vestido elegantemente,
com um terno listrado dos anos 50, uma gravata borboleta e um chapéu. E ele sempre esteve lá sentado, bem ali, claro como o dia para quem se concentrasse o suficiente para vê-lo. Mas algo estava errado. Estava tudo errado, na verdade. O terno se ajustava demais a ele. A gravata caía reta do pescoço. Não havia separação entre o chapéu e sua cabeça sem cabelo. Inclinei-me mais perto. Suas sobrancelhas estavam desenhadas, talvez com marcador. Sua pele era pálida e polvilhada. Ele estava sentado no sofá, olhando em frente, de modo que eu podia ver todo o seu perfil. Ele não tinha nariz, não tinha pálpebras. Não tenho certeza se ele sabia que as pessoas piscam. Meus pensamentos correram enquanto minha imaginação preenchia o resto de sua estrutura. Suas mãos estavam no que pareciam ser bolsos, mas não havia começo nem fim. Elas simplesmente se desvaneciam em sua coxa superior. Ele não tinha lábios. A pele estava lá, mas faltava o blush carnudo que distingue o lábio da pele no rosto humano. Era uma farsa. Por que fazer tal exibição? Por que tentar me convencer de que você é humano? Eu estava pronto para sair e continuar a caminhada, mas meus sapatos pareciam estar colados ao chão. Não conseguia parar de olhar para o quarto, desmembrando meu homem imaginário, desesperado para entender sua anatomia. Então algo inesperado aconteceu. Perdi o controle da minha imaginação. O que antes era uma ilusão translúcida agora era uma figura sólida diante de mim. Sem expressão, ele inclinou o pescoço torto em minha direção. Sua cabeça estava a um ângulo perfeito de 90 graus para o leste, o restante de seu corpo completamente perpendicular. Lentamente, um sorriso forçado e trêmulo surgiu em seu rosto, expondo 32 quadrados perfeitos, residindo em sua boca. Não eram curvos como a boca humana. Os ângulos do seu sorriso eram impossíveis, não faziam sentido. E os dentes? Oh, Deus, os dentes. Os dentes eram perfeitamente retos e perfeitamente quadrados. O mesmo branco higienizado dos dentes. E lá estava ele, imitando um sorriso, como se acreditasse que eu me sentiria menos ameaçado. Era como se eu pudesse derreter através da porta de tela e me juntar a ele se quisesse. E eu me senti compelido a fazer isso, porque eu queria me sentar com ele. Depois do que pareceu horas, saí do transe e segui meu caminho, deixando meu cachorro bem confuso. Olhei para o relógio. Eu só tinha estado preso naquele sonho febril por 1 minuto ou 2. Era como se o tempo parasse quando eu estava parado em frente ao apartamento. Não dormi bem naquela noite. Não consegui tirar aqueles dentes da cabeça. Ou o sorriso. Sobrancelhas levantadas, bochechas enrugadas, o ponto em branco onde deveria estar um nariz. Foi horrível. Nunca mais olhei para aquele apartamento novamente. Eu passava por ele, apesar dos meus melhores esforços, e notava pelo canto do olho que as luzes estavam sempre acesas agora, mesmo durante o dia. Eu passava à noite. O zumbido da lâmpada da sala de estar, de alguma forma, audível da minha posição. Na maioria das noites, além da luz ofuscante que emanava do apartamento, havia uma figura escura borrada na minha periferia. Eu não ousava olhar diretamente através daquela porta de tela. E se ele estivesse realmente lá sentado? E se minha imaginação não tivesse enlouquecido? E se eu me virasse e encontrasse uma criatura horrível me olhando, esperando para capturar meu olhar? E se tudo o que ele precisava era da minha atenção para me atrair? E se aquele sorriso fosse real? Alguns meses depois, me mudei. Nunca mais precisei passar pelo temido apartamento novamente. Achei que seria o fim, mas nunca fui um dorminhoco profundo. Muitas noites eu acordo e, por um momento, sinto a presença do homem que vi antes. Mesmo enquanto escrevo isso agora, consigo imaginá-lo, sentado quieto, esperando. Às vezes sonho com ele. Na maioria dos sonhos, ele não consegue me ver, mas de vez em quando, ele consegue. E eu sei que ele consegue porque naquele momento acontece novamente. Meus pés ficam pesados
Meus olhos ficam vidrados e ele se volta para me mostrar seu sorriso bidimensional e, honestamente, assustador. Temo que, não importa onde eu vá ou quantos anos se passem, eu nunca consiga escapar dele. O homem que assombra silenciosamente os cantos das minhas mais profundas ilusões. O homem com dentes quadrados